Não! A minha cabeça tá quase batendo no teto do Não, celular. tá tudo certo. E o vídeo de hoje é como nos conhecemos. Roda a vinheta. Então, gente, a gente começou a trocar olhares lá para meados de março do início do ano passado. Desde então, a gente veio flertando, né, um com o outro. Às vezes eu puxava assunto, eu sempre tava ali tentando chamar a atenção. E assim, na hora que eu bati o olho, eu só lembro de brincar com a minha filha e falar assim, eu vou casar com esse homem. E ainda brinquei assim, oi marido. O pobre nem sabia de nada. E, gente, e foi a primeira vez que eu vi o André. Ele tava levando a filha dele pra escola. E eu também tava levando a minha atrás. Ele tava na frente dele. E assim, eu acredito que nesse dia ele não me viu. Mas eu só vi ele também de costas. E segui minha vida em frente. Porque naquele momento, a gente até conversou entre si. A gente não estava no momento pra relacionamento. Não era a nossa visão pra aquele momento. E talvez ela tardaria para vir também, porque a gente estava focado nas nossas vidas pessoais, né? No nosso trabalho, nas nossas filhas, na nossa saúde. Ele entrou na academia e eu também estava fazendo, ele estava fazendo até na academia. Eu tava no início do ano, eu tava Foi, treinando nesse na ano. PEC. Uma PEC, gente. Uma academia, quem entrar no meu Instagram pode entrar lá, Vai ver. @luizandrew, LUYS, Andrew. Vai estar lá meus reels, Os treinos né, dele. no feed tem lá. Numa PEC no meio da rua, barra, calistenia, flexão, Tudo na área os batida. pesos que tinha lá, tudo com peso estilo Flintstones. Sim. Aquelas pedras de obra. Então, e a gente estava focado nas nossas vidas e não em um relacionamento naquele momento, né? A gente conversou muito sobre isso durante o nosso relacionamento. A gente começou a se interessar um pelo outro depois do meio do ano, Isso. eu levando minha filha pra escola. Aí, de repente, a minha filha, ela corria muito na hora de ir embora. Aí ela subindo, uma vez ela pegou e falou. Fez um comentário, não lembro qual foi, não consigo lembrar. Ah, quando ela crescer, ela para, sei lá, né? Isso. Quando ela tiver maior. Quando ela crescer, ela para. Aí ele ainda falou assim: Será, ou tomara, né? E aí continuei minha vida e falei, Oi. caramba. Ela falou comigo, a gente já tava né, interessado no outro, assim, tipo, eu A achava ela gente só interessante, flertava né? mesmo, ele me observava, eu observava ele Umas todos trocas de aqueles dias. olhares, né? As trocas de E olhar. De vez e nunca, raramente, quando eu acordava no dia bom, a gente dava até bom dia, o som foi. um oi. Isso depois dessa quebra de gelo que você falou, né? Isso. Comentando a respeito da minha filha. Aí a partir daí a gente começou já a se cumprimentar um pouco mais. Aí tinha dia que eu tava meio, não tava muito bem, Os aí eu problemas passava de dele. cabeça baixa, não queria falar com ninguém. É. A partir daí foi rolando mais flertes, um pouco mais de Foi. interesse. A gente começou a se falar mais, então a gente começou a se observar mais. E eu comecei a ficar mais interessado em vê-la durante a hora que eu ia levar a minha filha. Então eu ficava assim, ansioso. Não falei isso pra você, mas eu ficava ansioso, né? Por levar a minha menina pra escola. Eu Será falava, que eu vou ver tomara ela? que eu, né, tomara que eu veja, né? Será que eu vou ver? Naquele friozinho na barriga, assim, de. Será? Tava, Será? tava uma paquera legal, né? Tava uma coisa, Tava um uma coisa. mistério, É, esquenta, esfria. Será que vai, será que não vai, será que vai dar bem certo? coisa assim, meio que de filme, a gente até brincou De depois, né? adolescente, mas, Meio né? adolescente, assim, de caramba. Parecia aquela história assim, cara, eu vou ver ele na escola hoje, eu tenho que ir assim. Cara, eu vou ver ela na escola hoje, eu tenho que ir assim. Será que a gente vai se encontrar hoje na hora do intervalo? Vamos dizer assim. Então era meio uma coisa assim, bem. Travou. Esperar o bonito passar. Olha o meme aí, ó. Então era uma coisa mais suave. Eram flertes tranquilos, Uma coisa assim. romantiquinha, Era né? bem Tava bem clichê. legal. Era bem clichê, Tava assim, bem o gostoso, romântico bem bem legal. clichêzinho, bem legal, sabe? Bem coisa de filme Só que mesmo. aí desenrolou quando Deus começou a falar comigo, meu coração, eu senti, né, algo de Deus. E eu já tava me abrindo para um relacionamento. Eu acho que Sim. ela também, você também já tava já aceitando essa ideia, né, de querer alguém, de ter um relacionamento. Foi. Tinha um santo aqui na nossa igreja, né? Sou católica. Tinha um santo aqui na nossa igreja. E aí ela falou, foi numa sexta-feira. Ela falou bem assim, Fernanda, você já viu que tem um santo dos milagres lá na igreja?
Aí, e assim, minha mãe já vinha me perturbando, né? Querendo um neto e querendo que eu casasse logo. Aí, gente, cuidado com o que vocês pedem. Talvez isso pra todo mundo. Cuidado. Porque se pedir, Cuidado Deus só com o vai que mandando. você fala também. Se você pedir pra Deus, ele vai assim, ah, você quer? Então, ah, você quer? Então. E aí ela falou isso, comentou comigo, aí eu falei assim, ah, mãe, não sei se vai funcionar não. Eu tava bem descrente, né? Porque eu comecei a aceitar essa parte de ter um relacionamento. Até então eu não tinha pensado sobre isso. E aí eu comecei a querer ter alguém. E eu comentei com ela, falei, poxa, mãe, seria legal se eu tivesse alguém. A Agatha já tá pedindo um irmão, já chegou na fase que tá pedindo um irmão, quer ter uma família ali reestruturada. E eu também já tava pensando em sair de casa naquela época, né? Você chegou a falar pra mim depois que a gente tava se conhecendo até que, né, você já tinha 2 panos de chão. Ai, Eu falei, para, pô, que gente. massa, velho. Meus paninhos de chão. Deixa meus paninhos de chão, pai. Eu tinha Sim. comprado 3, aí eu dei pro meu pai. Guardei essas coisas pra Mas minha casa. Pelo menos minha casa não vai ficar suja. Oremos. daí foi vindo a ideia dessa mudança, né? Foi. E aí minha mãe comentou sobre o santo, né, que tinha lá. Ela falou assim, faz uma cartinha. Ou só uma oração, vai lá, tem esse momento. Ah, né? Vamos lá, descrente disso. Vou sem fé mesmo, mas vou sem fé. É, tô... Era tipo assim, eu quero, mas eu não sei se é esse momento. Mas tá bom, vou fazer, né? Vou jogar lá, assim, Vai que colar, colou, né? ele... É, Vai que dá. vai que Certo. dá certo. Aí eu fui Vai na que minha vem. igreja, rezei, pedi em oração um homem santo que acreditasse na fé de Deus. Então, o meu desejo, depois que ela completou os 5 anos, foi ter mais filhos. Assim, eu reforcei a minha vontade sobre ter uma família estruturada, ter mais filhos, que eu tenho só uma menina. Pelo menos 5, né? Que você tem, né? Pelo menos assim. Meu Deus. É brincadeira, né? Esse Hã? aqui é o primeiro. Nossa. Tá, continua. Deixa essa parte pra depois. E aí? É um desejo oculto que eu tenho. Vai descobrir mais pra frente. Senhor, nos abençoe. Nos ajude. Então, eu só reforcei essa minha vontade mesmo, porque eu já estava decidida. Então, assim, minha vida financeira estava ok, minha filha também, minha filha crescendo, e eu falei assim, cara, tá na hora. Eu acho que tá na hora de começar uma vida familiar. Tá na hora de encontrar um doido, né? Tá na hora de encontrar um doido mais doido que eu. E eu fui lá, rezei, pedi, e eu cheguei em casa e falei, ah, mãe, joguei aí, né? Vamos ver o que acontece. Aí umas 2 semanas depois, a gente nessa troca de olhares, chamei a atenção dele, Quebrou o gelo. quebrei o gelo, né? Eu falei assim, alguém tem que ser adulto, né? Poxa, amor. É porque assim, eu Alguém também tem não, que ser adulto. eu não tava muito na vibe também. É, Eu tava meio na zona. Eu tava um pouco diferente com relação a, né? mas assim, eu brinco, mas a gente acabou que alguém tinha que tomar um pouco da iniciativa, né? Mostrar um pouco mais de De interesse, né? interesse. E assim, querendo ou não, o interesse precisa também partir da mulher. Porque não adianta a gente só esperar pelo outro, né? Eu falei assim, ah, Mas você foi bem sutil, né? eu não sou de esperar mesmo, eu falei assim, ah, vou abordar ele de um assunto Você jogou o lencinho ok. no chão, vamos falar assim, É, né? Jogou o joguei lencinho lá nesse no no chão e chão e esperei ele falei, pegar. opa, Falei, opa, opa, tem alguma coisa aqui, né? foi. E aí eu puxei o assunto, a gente tava indo buscar nossas meninas, e eu puxei o assunto com ele, tipo assim, caramba, tá calor, né? E já era, tava ali em agosto, foi na época de seca do ano passado, tava Agosto pra terrível o setembro, já tá. calor, tava muito quente. E aí eu comentei com ele, falei assim, caramba, tá calor, né? Aí ele falou assim, né, podia cair uma chuvinha. Eu, né, podia cair uma chuvinha. A E, gente tipo, a falou que gente, gostava do frio, né? E a tal, do gente tempo, já né? compartilhou isso. Eu falei assim, que legal, eu também gosto do frio. E, tipo, na minha cabeça, inconscientemente, minha cabeça tava fazendo check. Mas a gente foi conversando, aí até a escola das meninas, né? A gente também rolou um assunto sobre. E, gente, foi assuntos assim, bem É, superficiais, bem por cima mesmo. foi do tempo, foi dos nossos filhos, foi de Foi, matrícula, foi da foi da, escola, rotina, né? foi da rotina. Não foi Ele nada sobre a falou, gente, né? não, foi Ela, nada assim direcionado na gente, foi bem tranquilo os assuntos. parece que você não sabia. Você chegou a perguntar assim, né? Porque eu falei assim, que a Miriam morava comigo e tal. Foi. Aí você falou, ah, Eu perguntei assim pra ele, mas vocês moram os três juntos? Eu joguei assim, né? É direto. você tinha dúvida que eu era solteiro? Eu tinha. Sério? Eu tinha. Eu também tinha dúvida que você era solteiro. E eu cheguei assim, e moram vocês três juntos? Aí ele falou, não, a minha filha veio de Santa Catarina, É, a mãe dela mora lá. Eu,
Eu É tô cuidando da mais, bichinha, meu é mais um Deus. Jack. Tô Jack, cuidando da então ele é bichinha. solteiro. E, assim, abrindo parênteses, um dos motivos pelo qual eu conheci, né, a Fernanda, minha noiva, é por conta da minha filha. Minha filha não queria de jeito nenhum que eu encontrasse, que eu tivesse alguém, né? Ela tinha um ciúme, né? Só que aí ela foi o pivô, né? O maior pivô, né? Depois de Deus, né? Que nos deu a graça de nos conhecermos. É, Ela foi o pivô de eu conhecer a Fernanda, porque foi levando ela para a escola e a escola que eu estudei, ela também estudou. A gente acabou se cruzando no caminho, né? Se conhecendo, né? sim, foi através das nossas meninas, Isso. da nossa rotina, que a gente acabou se encontrando, né? E foi bem legal, porque foi bem dinâmico esse dia. A gente conversou bastante, assim, né? O caminho indo, né? Não é tão longe a nossa casa da escola. Uns 5 minutos. É uns 5 minutinhos, mas parece que a gente conversou sobre tanta coisa. Aí até que teve um momento que a gente se despediu, porque minha filha veio na minha direção Eu fui buscar a minha e ele foi lavete. buscar a filha dele na sala. E pronto, a gente cortou ali. Aí eu entrei um dia para falar com Deus no meu quarto e falei, Deus, se for algo realmente, né, da tua vontade, se tiver algo realmente relacionado, né, para esse relacionamento com essa pessoa, palavra, que o Senhor venha me dar um sinal, venha me dar uma oportunidade de falar com ela. Se aquela laranja não cair até eu contar 3, eu vou. 1, Né? Eu já estava decidido que eu ia abordar ela e começar a conversar com ela mesmo de fato, para um interesse de pedir ela para, né, para sair, né, para convidá-la, né, para sair. Pra pedir namoro já era demais, né? Na tora, Né? Assim, para do convidar. Eu nada. estava interessado. Eu falei, cara, eu já estava arquitetando tudo na minha cabeça. Vou conversar com ela, o que que eu falo? E aí um dia, aí quando foi então, eu pedi sinal pra Deus e essa mulher sumiu durante uma semana. Eu falei, Caio, tá, a resposta de Deus tá aí. Não é pra ser, velho, não é. E aí fui seguindo a vida, levando a Marielle e meio que desacostumei um pouco de vê-la, né, durante o percurso para a escola. Senti um pouco de falta, mas de boa, seguindo minha vida, academia, trabalho. E aí até que então de volta ela aparece num dia do nada, né, na lateral da escola, chamando a atenção da minha filha de novo, minha filha correndo, naquela mesma cena, né, e a Marielle, Sim. espera, e aí tu vai e comenta de novo, quando ela ficar um pouquinho maior, ela desacelera, sei lá, uma coisa assim, aí eu falei, será? Segui meu caminho. Aí eu falei, cara, aí passamos a nos ver de novo, ela passou de novo a rotina de ir e voltar para a escola, Sim. a gente trocou uns olhares mais calientes um pouco, né, É mais intensos, mais né? intenso, né, Gente, mais mais intenso. intenso. E eu falei, rapaz, é agora que eu vou ter que falar com ela. Sim. Aí teve um dia uma oportunidade que ela deixou a filha dela na escola e eu voltei, ela foi na frente e eu voltei já E nesse com dia os pés, como é que fala? Rápido, né? eu vi a oportunidade dele chegar em mim, porque como eu já tinha chegado pra conversar, Nossa, né? sentiu, é? Eu senti. Eu falei Que assim, vixe, ela, agora. Porque eu já tinha chegado nele, né? Antes, já tinha chegado com um agora ele assunto vai vir. aleatório. Eu Tu falei assim, achava que eu vixe, ia ir em agora ele vai você? vir. É, Tu achava? achava. Caramba. E assim, eu deixei minha filha na esquina, ele Culpa deixou a filha sua. dele até na porta, né? E assim, eles passaram por mim e eu nem aí. Mas quando eu vi ele chegando na porta e minha filha não chegava na porta, eu fiquei, meu Deus, entrou logo. Precisa ir Rápido, eu embora. preciso ir embora, eu preciso correr daqui, porque eu sei que ele, sabe, assim, meu instinto falava, é hoje, é hoje que você vai conversar com ele, ele vai chamar sua atenção hoje. E assim, não era um dia que eu tava bem pra Ia mesmo. conversar, não era um dia que eu tava bem, porque eu tenho um costume, eu tenho um casaco verde, ele até brinca com essa história, Eu eu tenho um achava casaco que você verde, tinha alguém perto desse casaco. é, É um casaco é um masculino. casaco masculino, porque ele é grandão. Eu gosto de casacos assim que meio que me protegem, né? Acho que é coisa minha mesmo. Coisa besta, não sei porquê. Mas enfim, aí eu tenho esse casaco e geralmente quando eu usava ele é quando no dia que eu não tava muito legal. Assim, Por que você não me avisou, velho? é no dia que eu tinha acordado com o pé esquerdo, vamos dizer assim. Tinha problema pra resolver, tinha trabalho e tudo mais. E era numa sexta-feira. E nas sextas-feiras, geralmente eu passo muita coisa para minha chefe, eu trabalho home office, eu passo muita coisa, é o dia que eu presto conta da semana, vamos dizer assim, né? Pra finalizar aquela semana, eu tava já estressada pensando nisso. Eu fui com meu casaquinho verde. Eu falei assim, caramba,
E foi o dia que eu sentia que ele ia vir em mim. Eu falei assim, cara, eu tenho que correr daqui porque eu não tô afim de falar com ninguém hoje. Até porque eu não deixei nem minha filha na porta. Deixei minha filha na esquina e ela foi subindo e eu só observando, né? Claro, fico até ela entrar, gente, pelo amor de Deus. Eu apressei o passo e vi ele descendo. Aí eu apressei mais ainda. Aí eu apressei. Aí quando eu virei a próxima esquina, já perto da avenida, tava aquela muvuca de carro e ônibus e todo, enfim. Aí ele me chamou a atenção. Fernanda? Ô, Fernanda! Fernanda! Antes de chegar perto de você, antes de chegar próximo, a mais ou menos um pouquinho de chegar perto, eu É, já vinha com a frase construída na minha cabeça, que é falar assim, ei, deixa eu pegar uma carona com você. Aí eu falei, ei, espera um pouco aí, deixa eu pegar uma carona contigo. Nem sei o que você falou, sei que eu já estava já do teu lado, já a gente desceu conversando, não sei nem o que a gente conversou, mas no meio da conversa eu perguntei para ela assim, você é mãe solo? Foi isso, né? você é mãe Aí você, solo? então. Eu falei, ixi, não é não, velho. Acho que já tem que sair fora mesmo desse trem, velho. Já vai decidir esse negócio, tá dando certo, não. Aí eu, não, calma, deixa eu explicar. Eu não Aí ele, ixi, vi. né, não. Aí eu, não, calma, deixa eu explicar. Falei, olha, é porque eu não tô buscando um relacionamento. Eu não tô buscando um relacionamento, mas eu tô aberta a isso. Só joguei assim, né? Eu não tô buscando relacionamento, mas eu tô aberta a isso. E aí a gente veio conversando. Mas você chegou a falar que era mãe solo. Aham. E aí eu falei, então seja bem-vinda, né, ao grupo, sei lá, fazer uma coisa assim, assim, Foi ao clube ao clube, porque eu também eu não era mãe, eu sou pai solo, né? de pai solo, dos E solos, né? fui descendo junto com ela, a gente foi conversando, paramos num poste do lado do prédio dela, um poste, né? E tava dando sombra pra gente. Ela ficou na sombra e eu continuei conversando com ela. E Sim. aí, nesse momento, foi que a gente conversou sobre algumas coisas particulares. Eu da minha filha, ela da filha dela. A gente A gente trocou umas compartilhou, figurinhas, né? trocamos as Relacionando figurinhas. experiências, né? Eu comecei a perguntar para ela sobre gosto de comida, porque a minha intenção Foi. era convidá-la para sair. Então eu perguntei se ela gostava primeiro de açaí, né? Foi? Foi açaí. Aí disse que não gostava e Aí eu tal. não. Aí eu falei, Eu não caramba. gosto de açaí. Aí eu falei, você gosta então de café? Também não. Eu falei, pronto. Aí Só eu, tava aí eu dando fui e falei bem fora, assim, velho. gente, aí eu fui e falei bem assim, calma, mas eu tenho uma explicação. Eu já provei os dois. Não é porque eu não gosto, porque eu não gosto. É porque eu já provei e não foi, não Só que eu desceu, cheguei a não falar bem coube, assim. né? Então, vem cá, de quem você se alimenta de quê mesmo? Ou você Foi. sobrevive? Tipo, E não vi. sobrevivi de quê? A gente caiu na gargalhada e aí eu falei bem assim, meu paladar é infantil. Então, hambúrguer, batata, pastel, Insisti no pizza. açaí e falei assim, não, eu vou convencer você, porque eu queria te levar num local, te convidar pra gente poder É, conversar e tal. É um lugar bem massa ali, que dá pra te levar lá. aí minha cabeça, que E isso, velho? falei que Tipo, me levar no já local, que é tava, isso? já tava lançando um convite, foi um convite pra a gente sair, né? E tomar um açaí. Eu falei assim, eu vou te convencer de que o açaí é bom, não foi? É. Ainda fui assim, É meio porque você irônico. ainda não provou o açaí desse lugar que eu quero te levar. E Falei pra ela assim, anota meu número aí, que você já queria já ir foi. embora, né? Pra resolver suas É, coisas. Tava com pressa, eu falei, então anota meu número aí. Outra coisa que é interessante, né? Sempre a gente lançar homens o número pra pessoa, né? A opção dela, da pessoa, né, mulher, ela anotar o número. Se for do interesse, eu pensei, se for do interesse dela realmente continuar conversando comigo, ela vai me procurar. Aí você falou assim, tô sem meu celular aqui. Eu falei, deu ruim. aí eu falei bem assim, não, mas faz assim, eu vou pegar seu número, a gente faz assim, a gente combina o horário que a gente vai subir Pra pegar as pra meninas pegar as meninas da escola. E aí eu trago meu celular e e pego o seu anoto. número e anoto. Aí a gente combinou esse horário, e era meio de 20, né, que a gente tinha combinado pra Sim, pra subir subir. juntos. Porque aí foi quando ele falou, moro bem aqui embaixo. E nisso eu já sabia. Aí outro sinal que você me deu foi quando você me entregou o celular na mão pra mim anotar o seu número. Eu falei, Foi. meu Deus do céu. Ele travou meu celular e bloqueou a Travei. Eu tela. falei, não, Ele, pega esse não, negócio aí e faz anota aí. você mesmo. Anota Anota aí. Já aí. que você trouxe. Eu confiei, porque falei, pô, trouxe o celular, entregou na minha mão. Ela vai anotar esse número aí. Aí eu fiquei esperando sábado, domingo. Você foi falar comigo na Na segunda-feira e segunda-feira. a gente continua essa história no próximo vídeo, né? É.
Se você Acompanha. achou interessante aí, E se você chegou até aqui, coloca hashtag primeiro encontro. Que aí a gente vai saber que você quer a segunda parte. E a gente se vê lá. Tchau!